Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? Aqui, Deus, falando através do profeta, o Espírito Santo, fala de invocar a Deus. Qual Deus devemos invocar? O Criador, aquele que é Pai, Ele é Pai. Então, invocar a Deus é chamar a Deus, clamar a Deus. Então, nós clamamos, nós invocamos o nome do Senhor. O Senhor, o nome do Senhor é sobre todo nome. Então, Ele vem, Ele se apresenta, você está invocando o Todo-Poderoso, o que criou todas as coisas, o que sabe todas as coisas, o que pode todas as coisas. É o Deus Todo-Poderoso, é o Altíssimo. Então, invoca-me, mas você não vai invocar em vão, você não vai clamar em vão, porque todas as vezes que você fizer, que você invocar a Deus, que você clamar a Deus, Ele diz aqui, e te responderei. Olha bem, sabemos que Deus galardoa a quem? Aqueles que o buscam. Se você ficar parado, Deus também vai ficar parado. Deus é para ser buscado. Ele dá presentes a quem o invoca. As pessoas falam, entreguei na mão de Deus, mas ficam parados. Não, continua com Deus. Adora, louva, continua na oração, na meditação da palavra, espera em Deus, e Ele vai te dar a resposta, Ele vai te dar a solução. Então, mas que tipo de solução, que tipo de resposta Ele vai dar? Ele tem uma qualidade na resposta, porque todas as vezes que invocamos a Deus, nós procuramos uma solução que nós não sabemos, uma direção que nós não sabemos, uma resposta, uma direção, uma solução na vida que nós não sabemos. Nós precisamos de direção. A palavra diz que o Senhor é um maravilhoso conselheiro, dele vem o melhor conselho, dele vem a melhor direção, dele vem a melhor resposta para a nossa vida. Então, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, nós não devemos ouvir o nosso coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem é por demais corrupto, é por demais enganoso. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito sabe todas as coisas, sonda todas as coisas e pode todas as coisas. A vontade dele é melhor do que a nossa. Então, ele sabe, Então, anunciar-te-ei coisas grandes. Ele fala de coisas grandes. É a melhor solução para a tua vida. É a melhor resposta para a tua vida. Ela só pode vir do Senhor. A direção vem dos lábios do Senhor. Então, aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, ele busca em Deus a solução. Ele busca em Deus a resposta. Revelar-te-ei coisas grandes e ocultas, quer dizer, aquelas que você não sabe, aquelas que nós não temos acesso a elas, aquela que nos falta. O homem não enxerga, não é capaz de enxergar por si mesmo longe, além do que estamos vivendo no presente. Precisamos de uma direção, mas uma direção que se projeta para o futuro, porque Deus sabe qual é a melhor, o que vai acontecer lá na frente. Então, ocultas que não sabes. Olha aí, quantas pessoas procurando uma solução para o problema, está indeciso, duvidoso, fica procurando conselhos com outras pessoas, pior ainda quando procura conselhos com os ímpios. Então, mas nós, cada um de nós, podemos ser conselheiros. Você é conselheiro, se você é da parte de Deus, você é um conselheiro. Agora, o melhor conselho vem diretamente de Deus.
Então, se nós clamarmos, nós vamos ter resposta, nós vamos ter a solução. Porque o homem pode apresentar o socorro para você, mas a Bíblia diz que vão é o socorro do homem. Você quer o melhor, você quer a resposta certa, você quer e necessita da solução certa. E aquilo que muitas vezes o homem não tem acesso, né? Ninguém vai ter acesso, a não ser que você invoque o Senhor. Invocando o Senhor, nós vamos ter a solução. Então, o que nós aprendemos aqui? Uma comunhão com Deus. Todo aquele que conhece o Senhor deve ter uma comunhão com Deus, deve ter vida íntima com Deus, porque é essa amizade, né? Ele fala: eu não chamo vocês só de servos, mas também de filhos e de amigos. Então, devemos ser o quê? Amigos de Deus. Agora, amigos andam junto, amigos entendem um ao outro. Então, faça do Senhor o seu melhor amigo, o seu conselheiro. Então, não tem isso de ficar em dúvidas a respeito de qualquer situação da vida, né? Coisas que as pessoas comum não vão ter acesso, Deus vai te dar acesso, porque Ele já abriu uma porta de revelação, né? Deu olhos de águias, você vai enxergar longe. E para isso, nós não devemos andar pelas nossas emoções. As pessoas confundem muito Deus, né? As coisas de Deus, as coisas do Espírito Santo com emoção. É claro que manifestação do Espírito Santo traz emoção, e emoção de alegria, não resta a menor dúvida, mas Deus traz decisões, né? E Ele quer que a gente tome decisão, Ele quer que a gente abra o coração para Ele, porque nós temos tudo para receber dEle, e Ele tem tudo para nos dar, e Ele quer nos guiar em todo reto caminho, em todo melhor caminho. Ele te dá o melhor. A palavra diz que aquele que anda com o Senhor, ele vai comer o melhor da terra. Quer dizer, você vai ter, né, esse comer é você ter acesso ao que há de melhor. Olha bem, o que há de melhor. E é o que nós precisamos, é o que nós necessitamos. O homem, ele é cheio de necessidade. O homem é necessidade, né? Você olha até o ar que você respira, você necessita do ar, né? Você necessita de alimento, você necessita de abrigo, né? Nós necessitamos principalmente de conselhos. Então, ele fala de coisas grandes, quer dizer, coisas grandes é aquela resposta, aquela solução, aquela direção que é a melhor, aquela que é grande, aquela que vai fazer você prosperar no seu caminho, aquela que vai fazer você andar na direção certa, que vai tomar as decisões corretas, vai ser a melhor solução, né? E ele diz aqui ocultas, olha bem, ele fala de coisas ocultas, né? Coisa que o homem natural não vai ter acesso. A questão é, os que são do Senhor, eles passaram da morte para a vida, e eles foram transportados para o reino do amor de Deus, olha bem, e governam com Jesus nas regiões celestes. Então, olha bem, né? E foi feito embaixador do reino de Deus, foi feito filho de Deus. Então, as suas patentes, as patentes daqueles que fizeram aliança com Jesus, que aceitam a palavra de Deus, que aceitam o Senhor, né, como Senhor da sua vida, aquele que rege a sua vida, você não é mais uma pessoa natural, você agora é uma pessoa espiritual. E o Espírito, tudo o Espírito vê, tudo ele controla, tudo ele sabe. Então, você pode, aqui no livro de Salmos, no capítulo 103, ele diz aqui: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono,
e o seu reino domina sobre tudo. Então, olha bem, aqueles que se alinharam ao Senhor, né, que se uniram ao Senhor, eles se tornam um só espírito com Deus. Então, eles têm acesso a informações, a revelações, a direções que um homem natural não tem. Olha bem, onde você pode saber disso? Então, olha bem, as pessoas ficam envoltas com os seus problemas, mas esquecem de que acima deles há um poder, né? Há o poder de Deus que vai te dar a direção, que vai te dar a solução, que vai te dar a resposta. Agora, isso precisa ser acionado na nossa vida, isso precisa ser provocado. Como? Falando com Deus, clamando a Deus, buscando a Deus, né? No início a gente pensa, mas para que orar? Né? Para que orar tanto? Esse orar é buscar em Deus. Deus é provisão. Ele diz que eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência buscar, mendigar o pão. Então Deus tem todas as provisões, né? Enquanto o mundo fala de crises, de coisas difíceis, de guerras, né? Você está em paz e você tem provisão e você tem solução. Mas tudo isso só pode vir de Deus. Agora, se não está acontecendo, é algo agora para clamar ao Senhor, para buscar ao Senhor, né? Ele fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá um socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, olha bem, o teu socorro que você precisa, ele vem de Deus, né? Ele vem do alto, ele vem de cima. Agora, como ele vai dar a solução? Quando olhamos para ele, centramos o foco nele. Então, quando invocamos o Senhor, né? Invoca o Senhor, né? O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o teu guia, o Senhor é o teu mestre. Olha bem, guiados pelo Espírito Santo, faz isso toda a diferença. Quando Daniel precisou de uma solução, de um caso que ninguém podia resolver, né? Ele fez o quê? Ele se recolheu, ele foi orar, chamou seus companheiros para orar com ele, e Deus revelou a ele o que nenhum mortal podia ter a revelação. Foi o sonho que os reis sonhou. Olha bem, e Deus é o quê? Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como ele agiu no passado, ele agiu no presente. Então Deus é bom. Deus te criou não para ser derrotado. Deus te criou para ser vitorioso em toda e qualquer situação. Agora, isso nós não podemos ser guiados por emoções e nem por pretensões nossas, mas ser guiados pelo Espírito de Deus. Então nós vamos ter o quê? Bastamos o quê? Ter comunhão com Ele, ter amizade com Ele, ser amigo de Deus, porque Ele já se declarou que Ele é nosso amigo, que Ele é nosso Pai. Agora, devemos andar com Ele, devemos ser guiados por Ele. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então, muitos tomam decisões pela própria inteligência, mas ai daquele que se estriba no seu próprio entendimento. Então, coisas grandes, né? Revelou para Daniel coisa que os sábios do reino não puderam resolver. Por isso, rei, ninguém resolve isso, nenhum mortal pode resolver isso. Olha bem, a que você tem acesso? A que nós temos acessos? A um nível de revelação e de sabedoria e de poder que mortais não têm.
mas aqueles que se unem ao Senhor tornam-se um só espírito com Ele e vai receber dele o melhor, vai receber dele a solução. Mas é preciso ter comunhão com Ele, ter amizade com Deus. E coisas grandes, né? Revelou para o rei Nabucodonosor ficou tão perplexo na revelação de Daniel, falou assim: olha, né, ninguém pode resolver esse problema, mas teve a solução, porque Deus deu a Daniel o que nenhum homem podia ter acesso, né? O sonho que o rei sonhou, e o rei ficou tão perplexo que o maior rei da antiguidade, ele se curvou diante de Daniel. Olha aqui, né? Isso não é uma coisa de só menos. Isso é algo para nós refletirmos a respeito disso, porque ele invocou o Senhor, ele clamou ao Senhor, não é? Muitos de nós pensam o seguinte, que Deus é como um meteoro que vem e cai na cabeça, sem você fazer mais nada, sem você buscar Ele, sem você ter amizade com Ele. Foi contaminado pela a fábula da fada de varinha de condão. Recebe aí. Então a pessoa, eu recebi e tal, mas do nada não refletiu, não invocou, não buscou, não andou com o Senhor, não caminhou com o Senhor, não meditou na sua palavra, não abriu o coração para receber. Olha bem, precisa ter um coração aberto para receber. Quando você está ouvindo a palavra, você deve ficar em espírito de oração para receber, porque o que está sendo falado é a palavra de Deus, não é? E nós somos o que traz o recado, não é? O nosso ensino não é nosso, é do Pai que nos enviou. Então abra o teu coração para receber, não é? E fala e clama ao Senhor: Senhor, preciso da direção na minha vida, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma solução, e o teu Espírito tudo sonda, tudo sabe, tudo conhece. O que você necessita, Ele tem de sobra. O que você precisa, Ele tem de sobra. A resposta que você necessita, Ele tem a melhor. A decisão que você precisa, Ele tem a melhor. Ele só quer que você abra o coração para receber dele. O Senhor falou comigo, o Senhor vem aqui para receber do alto, receber de ti. O meu coração se abre agora para a tua revelação. Nós não somos mais, você não é mais aquele que vive sem direção na vida, aquele que vive, né, como a mosca na vidraça, dando batida na vidraça, não tem solução, não tem resposta. Coisas grandes, olha bem, coisas grandes e firmes, quer dizer, coisas firmes, coisas eficazes que nós precisamos. A Bíblia diz que em Jesus Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Ele é um maravilhoso conselheiro. Como não vamos fazer dele o nosso melhor amigo? Faça dele o seu melhor amigo. Ande com ele. Clama, e ele responde até quem não o conhece. Porque se clamar a ele, fala assim: Senhor, eu preciso de uma solução na vida. Eu preciso saber quem é o Senhor. Revela-te a mim, ensina-me os teus decretos. Eu quero te conhecer, eu quero te conhecer melhor, eu quero te conhecer mais e mais a cada dia. Como Davi orava, né? Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto e plano. Mas muitos satisfazem-se em buscar coisinhas, uma bicicleta, um cavalo. Não, busca o Senhor,
intensamente, de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Eu quero entender, eu quero compreender, Senhor. O Senhor tem a solução, o Senhor tem a resposta. A tua palavra diz que o Senhor revela aquilo, né, que está oculto. Eu preciso disso na minha vida, eu preciso da tua direção. Senhor, socorre-me, socorre, entrega os teus caminhos ao Senhor, espera nele e tudo mais ele fará. Ele responde ao teu clamor, é o nosso clamor que ele responde. Ele não responde se virarmos as costas, ele não responde se nós ficarmos indiferentes a ele, mas se nós nos achegarmos a ele, e a chegar a ele com confiança. Olha bem, com confiança. É certo de que você está buscando a um Deus vivo, a um Deus que fala, a um Deus que responde, a um Deus que revela, a um Deus que te ama, sobretudo que te ama, que é o teu Pai, que quer que você tenha o melhor. Ele veio te dar o melhor. O que de ruim acontece, não é ele o autor disso, não, meu. Não é isso, não. É que o inimigo faz coisas e coloca a culpa em Deus, e muitos caem nessa armadilha, porque Deus permite essas coisas. Buscar em Deus. Ele é um manancial de águas que não falham, para te sedentar a tua sede, manancial de águas jorrantes, para descendentar a sua sede, a minha sede. Ele é o suprimento para nós de todas as nossas necessidades, de todas as nossas necessidades. Abra o teu coração, receba dele a revelação. Volte os teus olhos para o Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. Ele tem hoje a solução, ele tem hoje a resposta. O que fazer? Como fazer? Que direção? Em nome de Jesus. Não é pelo muito falar, mas é pela revelação do Espírito Santo, né? Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então, olha bem, quando você se uniu ao Senhor, Ele te deu acesso a esse poder, o poder de falar com Ele e Ele te responder. Como Ele vai responder? As pessoas ficam perguntando como responder. Ele fala ao coração, Ele usa outras pessoas para te falar, Ele usa situações para te falar, né? Só fique alerta, né? Eu falei com o Senhor, clamei ao Senhor, e eu sei que a resposta vem. Eu sei que Ele é alguém que eu possa confiar, né? Davi nunca usava uma forma de dúvida nos Salmos, né? Clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu do seu alto trono, né? Deu direção e deu solução. Agora, o que não podemos fazer é focar nos problemas e nas dificuldades da vida. Eleva os olhos para os montes, quer dizer, eleve para Deus. Talvez você está olhando para baixo, mas Ele fala para você olhar para cima. Esse olhar para cima é olhar para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E Ele te criou não para você ser um derrotado, mas para você ser um vitorioso em todas as situações da sua vida. Do Senhor vem a resposta, do Senhor vem a solução, do Senhor vem a revelação. Não fique parado com Deus, e esteja certo
de todas as vezes que você buscar o Senhor, Ele vai te dar a resposta, a revelação. Ele sabe todas as coisas, mais do que você pensa. O que acontece é que os homens se recolhem em si mesmo e querem buscar soluções em si mesmo, né? E essas soluções são muito limitadas. E você se entregou ao Senhor, aceitou o senhorio do Senhor na sua vida, deixa Ele trabalhar para você. Deixa Ele trabalhar. Vai louvando, vai adorando, vai clamando. Deixa Ele trabalhar por você. A sua força é muito pouca, a minha força é muito pouca, mas deixa Ele cuidar de você, deixa Ele trabalhar para você. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele, confia nele, e tudo mais Ele fará. Você não aceitou Jesus em vão, não. Ele tem uma mesa para você, um banquete para você, diante dos seus adversários, seus inimigos, que não são carnais, né? Nossos inimigos não são carnais. Em nome de Jesus, seja livre, deixe o Senhor trabalhar para você, em nome de Jesus. Ele cuida de ti, Ele cuida do pardal, até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, louvado seja